Vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Essa é a segunda edição de 2025 do OBB Talks, que é um momento de conversa onde a gente aprofunda um pouco mais nos programas e nos cursos que a OBB oferece. E também tem um momento para tirar dúvidas e ter uma troca mais direta do que por mensagem, né? Então, essa edição é sobre o AFA, que é o curso de Primeiros Socorros em Áreas Remotas, o curso avançado. Ele é um curso que a OBB dá em parceria com Medicina Extrema, então por isso que tem os dois logos aqui na tela. E já faz alguns anos que a gente tem essa parceria, né? De bastante sucesso. Inclusive, essa foto da capa é uma foto do curso, né? Como que ele acontece. Vamos lá. Vou começar explicando rapidamente sobre o que é Outerbound, como que ela trabalha e por que a gente oferece esse tipo de programa. E eu não conheço forma melhor de explicar do que começando falando sobre a convicção da OBB, que é que existe mais nas pessoas do que elas conseguem perceber. Então, através de uma frase do nosso cofundador, Kurt Hahn, que é: há mais em nós do que nós imaginamos. Quando reconhecemos isso, pelo resto das nossas vidas, não estaremos mais dispostos a nos contentar com menos. E através desse conhecimento, desse pensamento que a gente construiu, toda a metodologia que eu vou falar um pouco mais agora. A OBB foi fundada, a OBB não, a Outerbound foi fundada em 1941 no Reino Unido e com esse pensamento, né, de que uma experiência autêntica, uma aventura autêntica na natureza que pode despertar o potencial que existe latente dentro das pessoas. E então a gente está desde 1941 trazendo as pessoas de mais de 35 países para ter essas vivências outdoor e despertarem o potencial delas através da natureza, né? Com a natureza e através da natureza. Então, a gente tem uma metodologia que foi construída através desses 84 anos já. E o Kurt Hahn, né, que é o fundador que eu falei, foi quem começou tudo isso através desse entendimento de que é através da experiência que as pessoas aprendem muito mais do que simplesmente estar numa sala de aula sentado, tendo contato com conteúdos. E o AFA, que é esse curso que a gente está falando aqui hoje, ele é um curso que vem justamente para trazer um componente de segurança, de informação e de noção realmente de como fazer com que essas experiências sejam foquem no objetivo delas, né? A gente tem no conhecimento sobre como fazer as coisas da melhor forma e evitar os riscos grandes que estar na natureza pode envolver, a gente consegue explorar mais e absorver mais essa transformação, focando no que tem que ser feito mesmo e evitando os riscos, ou então simplesmente sabendo como lidar uma vez que as coisas acontecem, os acidentes acontecem, e você está preparado para lidar com aquela situação. Então, por isso que esse curso está dentro do currículo da Outerbound, né, dos cursos da Outerbound, e a gente tem muito prazer de difundir esse conhecimento realmente e qualificar as pessoas do meio outdoor ou simplesmente os aventureiros amadores para estar na natureza com segurança. Então, como eu falei, né, esse curso é dado em parceria com Medicina Extrema. A gente tem a honra de ter o Edmilson, que está aqui na chamada com a gente, como nosso instrutor, recém-formado em medicina, mas com um currículo muito vasto do mundo outdoor, de tudo. Ele está, inclusive, agora na Alasca, trabalhando na NOS. E, enfim, vou passar a palavra para ele e ele vai explicar um pouco mais sobre o curso, e aí a gente abre para dúvidas. Esse aqui é o nosso querido Edmilson, mas ele também está com a câmera aberta aqui, é melhor ver ele agora do que na foto. É bem melhor. Vai lá, Ou Ed. não. Boa noite. Stephanie, obrigado. Meu envolvimento com a OBB é desde 2000, quando a OBB abriu e eu fiquei acompanhando, e aí em 2004 tive a honra e a oportunidade de fazer
FEAL. Depois, quem não sabe o que é, dá uma olhada no site. E no meu FEAL teve um WFA, um curso de primeiros socorros. E a partir daí eu me interessei bastante e segui nessa linha de formação de aprender primeiros socorros em áreas remotas. E mais recentemente, de 2016 para cá, me aprofundar em medicina de área remota, que é a mesma linha, mas um pouco mais aprofundado desses procedimentos e dessa ideia de fazer bem feito. Você falou muito bem sobre a gestão de risco. Não, toda e qualquer atividade ao ar livre, toda e qualquer atividade outdoor, ela vai ter riscos inerentes a ela. É a mesma coisa de sair andando na Avenida Paulista, tem risco. Quais são esses riscos que você vai ter que gerenciar? E primeiros socorros faz parte dessa cadeia. A medicina da área remota faz parte dessa cadeia. A gente tem visto, pós-pandemia, um aumento absurdo de acidentes, e isso não é exclusivo do Brasil. Quando eu digo acidentes, são em áreas remotas. Dos mais simples aos mais complicados, a gente tem visto a história do balão, a história lá da Indonésia, aqui também, aqui no Alasca também acontece. Cabe a nós estarmos prontos para ser a primeira resposta. E é isso que a gente bem enfatiza, principalmente nos primeiros 2 dias do AFA, que existem determinadas ocorrências que a gente chama de ameaça à vida, que no protocolo chama de XABCDE, que não tem tempo de chegar a corpo de bombeiros, e não dá tempo do SAMU chegar. E é um dos focos do AFA é exatamente esse: você ter a capacidade de estabilizar aquela pessoa como primeira resposta, como aquele first responder, e a partir daí, a partir da estabilização feita, a gente ter condições de pensar em tomar decisões intencionais voltadas para ficar na expedição, ou é uma evacuação rápida ou é uma evacuação lenta. E se for uma evacuação rápida, de que forma? Se for uma evacuação lenta, de que forma? Mas, enfatizando que a primeira resposta tem que ser dada pela pessoa que está no grupo. Se você está em dupla ou se está numa expedição, por aqueles responsáveis ou por aqueles companheiros ou aquela parte da família que vai dar aquela primeira resposta. O que mais, Steph? Tá bem. Não, aí só complementando, né? Eu acabei pulando o slide no meio da sua fala. É isso, o conteúdo do curso aborda realmente isso, preparar as pessoas para lidar com isso, mas também é um curso, né, Ed, que traz uma certificação, então ele realmente qualifica as pessoas e certifica para que elas atuem de maneira não só ter o conhecimento, mas também poder mostrar que tem aquele conhecimento. Isso, então, muito bem colocado. Então vamos lá. Essa linha que a gente chama de linha W, em informação de primeiros socorros, que é de Wilderness, né, de áreas remotas, ela começa com a formação mínima de 20 horas de WFA, que a gente também oferece na OBB, que é voltada para aquela pessoa que sai no final de semana com a família e que não é responsável profissionalmente por outras pessoas, não tem uma relação institucional comercial, digamos assim, ou até não comercial, mas não tem uma responsabilidade maior e um isolamento maior. Final de semana, ocorrências mais simples, fraturas, cortes, etc. Talvez até uma picada de cobra, sabe estabilizar, e aí volta para casa, sábado e domingo é aquele isolamento de final de semana. Quando a gente pensa em profissionais do meu ar livre, do meu outdoor, que querem ficar um pouco mais tempo, ou pessoas não profissionais que querem fazer viagens mais longas, 3, 4, 5 dias ou até mais, aí eles precisam pensar que, estatisticamente, por evidência médica, outras coisas poderão acontecer. Quando eu digo outras coisas, são outras ocorrências. Então a gente já começa a pensar em alergias, e essas alergias a gente vai ver se é leve, moderada ou grave. Se for grave, ela pode evoluir para anafilaxia. E o que é que eu vou fazer com anafilaxia? A gente mostra como é. Emergências do trato geniturinário, também no AFA. Emergências cardíacas, pneumotórax para emergências pulmonares ou respiratórias, se quiser chamar assim. Asma, protocolo novo para asma, tem coisa nova que aconteceu aí nos últimos 6 meses, sobre como estabilizar uma asma refratária, que você tentou tudo, usou
lá a bombinha do paciente, do teu cliente lá e não funcionou, o que é que você vai fazer? A gente também entra em algumas coisas um pouquinho mais aprofundadas. E as pessoas sempre perguntam assim, eu preciso ter algum conhecimento? E a resposta é não. Você vem do jeito que você está, sem nenhum conhecimento em primeiros socorros, não precisa ser da área de saúde, não precisa ter conhecimento prévio nenhum, e a gente começa do zero. São 40 horas, ah, ou mais, mas o mínimo é assim, o curso é no formato de 40 horas. É um curso que a gente, assim, coloca bastante intenção, é um curso que a gente gosta de aplicar, a gente tem uma relação próxima com o AFA, no sentido de a gente sabe que as pessoas vão aprender e que podem mudar desfecho na vida dos outros, então para a gente tem uma relevância bem mais do que apenas uma história comercial. E, e sim, essas pessoas elas estarão prontas para essas ocorrências até mais frequentes, ou aquelas que não são frequentes, mas são mais graves, dentro desse escopo desse outro nível, que a gente começou falando do WFA, o segundo seria o AFA, que é o avançado, Wilderness Advanced First Aid, que é o que a OBB exige para vários cursos para os profissionais trabalharem. Os instrutores da OBB precisam passar por essa formação intencional, formal e, principalmente, que seja renovado, que é uma coisa que a gente precisa destacar. Os protocolos na medicina, eles atualizam. A medicina é uma ciência de verdades do momento. Então, nesse momento, existem verdades que elas podem mudar daqui a 2, 3 anos. E para algumas certificações, é sugerido que a cada 2 anos ou a cada 3 anos, a, aquele profissional, aquela pessoa que tem aquela credencial, aquela carteirinha, que aquilo seja renovado. Algumas instituições exigem que aquilo seja renovado a cada 2 anos, como a OBB, por exemplo. Só que o AFA, ele tem além dos 2 anos, tem uma carência, né? Então, algumas instituições pedem que a cada 2 anos você renove, e no nosso caso, se você não renovar, você tem 1 ano a mais de carência sem perder a credencial, você só precisa fazer a recertificação. Porém, as instituições exigem que você renove nos 2 anos. Então, só para deixar claro assim, a OBB, por exemplo, ou a NOS, ela pede 2 anos, a cada 2 anos você recertifique. Se você não recertificar, você não, em teoria, não pode trabalhar e tem que, no próximo ano, recertificar o mais rápido possível, sem perder o credenciamento. Só para que fique claro isso. Nessa certificação, a gente também oferece, dentro do programa da OBB, a certificação do controle de hemorragias pelo Colégio Americano de Cirurgiões, que é um curso que é bem interessante para o não profissional de saúde, que é como estabilizar uma hemorragia sanguinante, que é pouco comum estatisticamente em áreas remotas, mais comum no meio urbano, mas que é um conhecimento que é transferível. É uma outra certificação que a gente oferece dentro do AFA da OBB. Sempre a gente fala no currículo as diferenças, né, do WFA para o AFA. A gente começa com esse nível de isolamento, né, com essa entre 2 dias no final de semana e eu ficar mais dias, 3, 4 dias, é uma diferença. Existe a diferença também da responsabilidade institucional ou comercial. Existe o dobro praticamente de horas e a diferença do currículo. Entre mais um destaque, a gente coloca doenças da altitude, que eu não mencionei anteriormente, emergências abdominais, também a gente coloca bastante intenção, né? Joia, eu não vou ser um gastroenterologista, mas eu vou sair do AFA capaz de reconhecer se aquela dor abdominal é ou não uma dor que eu precise tirar o paciente da expedição. O objetivo é basicamente esse. Eu não preciso determinar se é uma diverticulite, se é uma apendicite, se é uma gastroenterite. Eu preciso saber se aquela dor, naquele critério de hora, naquele conjunto de sinais e sintomas, com aquela informação somada, eu não sou gastroenterologista, mas com essa informação eu sei que eu deixo a pessoa na expedição, deixo ela na viagem ou não. Eu preciso
colocar essa pessoa num carro, num helicóptero, num barco e evacuar ou levar para um hospital de referência o mais rápido possível. O estojo de primeiros socorros, que é a última aula do curso, que é a aula mais bacana que a gente faz no último dia, é um destaque, sempre é a parte que chama muita atenção para os alunos, que a gente gosta muito de comprar as coisas, né, e ter na mochila e etc., e que a gente quebra o mito que, na verdade, o estojo de primeiros socorros ele é montado desde o primeiro dia e está na cabeça dos alunos. E aí, o que a gente não pode improvisar é o que a gente leva. E a gente destaca bastante isso no curso. Tem um ênfase muito interessante com fraturas, que a gente faz alguns simulados. Choque também, com foco no choque anafilático e na hipovolemia, no choque hipovolêmico, principalmente para desidratação e sanguinação, com aqueles perda excessiva de sangue. E a gente deve lembrar que não é um curso em uma sala de aula com as pessoas sentadas numa cadeira com um material na mão. O curso não é assim. O curso ele tem uma metodologia ativa, que também tem bastante intenção. A gente coloca uma ênfase bem interessante nos cenários, nos efeitos especiais, na preparação dos pacientes, que são os próprios alunos, que existe um revezamento. Os alunos sempre vão atender em dupla ou sozinho, durante o curso inteiro. A gente faz pelo menos 13 simulados ao longo do curso, pelo menos, a depender do andamento da turma, pode ser mais. E a gente usa essa metodologia ativa para aproximar o aluno o máximo possível da realidade. E aí quem já fez o curso sabe como é. Você vai chegar lá e vai ver o paciente realmente com aquela calça rasgada, com aquele sangue na perna ali, tudo, sabendo que tudo aquilo é efeito especial, não é nada real, mas que é para aproximar e quebrar aquela barreira do primeiro atendimento eventual. Se você for exposto de forma recorrente a esse tipo de realismo, a evidência mostra que o aluno consegue atender com mais efetividade. E a gente pega a estatística e a informação da simulação realística médica, e não do que a gente inventa na cabeça. Então, as coisas são pensadas, de novo, com bastante intenção, para que o aprendizado e a retenção seja o mais efetivo possível. Certo. Eu vou voltar no slide anterior só para passar alguns detalhes que acabei não falando no começo. Esse curso, como o Ed falou, ele tem 40 horas, né? Então, no mínimo. Então, são 4 dias, começando na quinta-feira e terminando no domingo. Pela primeira vez, ele vai acontecer em São Bento do Sapucaí, na nova base da UBB. Para quem for se inscrever, vai receber mais detalhes sobre isso. E é um curso, como a gente falou, né? Ele é um curso prático, mas ele é estacionário. A gente fica no mesmo local todos os dias, tem momentos de aula teórica e momentos de prática, de maneira muito fluida. Então, ele não tem muito esforço físico, não é um programa que a gente fica ali imerso na natureza, diferente de todos os outros programas da UBB. Mas ele também é com hospedagem acampada, então a gente fica em barracas. Para quem não tiver barraca, a UBB fornece, mas quem quiser levar a sua também pode levar. E é realmente muito tranquilo e... Quer dizer, tranquilo não, mas muito divertido o processo inteiro do curso. Não dá para falar que é tranquilo, eu já fiz ele, é bem puxado, mas vale muito a pena e é um conhecimento realmente que transforma. Essas fotos todas são do curso, né? Então, como a gente estava falando, a gente vive as situações na prática. Aqui são os alunos aprendendo a fazer o rolamento, como que você consegue virar uma pessoa sozinha, sem... Tá você e outra pessoa, e a pessoa tá desacordada, e você precisa rolar ela para checar o que aconteceu, como que você faz isso. E é exatamente como a Ed falou, você vivendo na prática, quando você tiver que fazer isso novamente, que a gente espera que não aconteça, mas, né, para isso que você está se capacitando, você saber como fazer, não ter que criar a partir do momento do acontecimento uma solução. Esse curso, como eu já falei, então, incluso a instrução, né, do Edmilson, e sempre tem alguém ali também para auxiliar.
A alimentação está toda inclusa, então, a partir do momento que chegarem no local do programa até a hora de ir embora, todas as refeições estão inclusas. No primeiro dia é almoço e jantar, e no último dia finaliza com o café da manhã e o almoço, porque não tem essas refeições dos extremos, digamos assim. Os equipamentos também estão inclusos, a OBB fornece. Quem precisar de barraca, saco de dormir, isolante térmico, o Edmilson leva todos os itens de simulação, todo o material que a gente usa para as práticas mesmo, toda parte teórica também, né, de que tem que mostrar alguma coisa, tem os bonecos de simulação, é bem profissional mesmo o nível do curso. E, como a gente já falou, tem a certificação, válida por 3 anos. A gente também recebe certificação de RCP, né, Ed? Sim, são dentro da credencial. A credencial é uma credencial internacional com a chancela da OBB, que vem o uso do DEA, que é o desfibrilador, que é o suporte básico de vida, não pela American Heart, pela nossa credencial mesmo. Então, o uso da caneta de epinefrina e o treinamento do AFA, certo? Certo. E Bom, e também desculpa, e a credencial o certificado do Colégio Americano de Cirurgiões, que é o do controle de hemorragias. Sim. E aí, fora isso, também está incluso o seguro contra acidentes pessoais. E, assim como padrão para todos os outros programas e cursos da Outerbound, a gente tem um sistema de gestão de segurança muito rigoroso. Ele está presente também nesse curso, até de forma engraçada, né? Porque a gente está ensinando um pouco disso que a gente aplica, mas não deixa também dos instrutores terem esse olhar capacitado para garantir a segurança de todo mundo que vai estar ali em todos os momentos. Bom, sobre o programa, acho que era isso. A gente deu um overview geral. Se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento da gente tirar as dúvidas e esclarecer também as questões que vocês tiverem. Podem ficar à vontade, levanta a mão quem quiser falar e a gente vai chamando em ordem. Tem uma questão que as pessoas sempre perguntam, que é a recertificação. Então, eu posso antecipar aqui para vocês, assim, é exigido que vocês renovem a cada 3 anos, né? Ou 2 anos, se você trabalhar para uma instituição outdoor, uma empresa que exija isso. A recertificação não necessariamente exige que você fique os 4 dias. Você não tem que refazer um AFA depois que você é aprovado. E falando de aprovação, existe no último dia uma prova teórica e uma prova prática, que é uma celebração de conhecimentos, não é nem uma prova. É para celebrar e ver realmente quem estava ali prestando atenção. Não é nada impossível, é tudo possível, não tem pegadinhas, não tem história de vamos colocar uma questão muito difícil, não tem nada disso. E aí você vai recertificar de que forma? Você precisa a cada 2 anos, a depender da sua instituição, ou a cada 3 anos, refazer os 2 primeiros dias, ou fazer um WFA, um curso de 20 horas, ou participar de um curso de recertificação também de 2 dias. Então, a cada 2 anos ou a cada 3 anos, você precisa passar por um novo treinamento de 2 dias e não de 4 dias mais. Só para que as pessoas não achem que a cada 3 anos vão ter que refazer o AFA. Não é desse jeito. É recomendado que sim, em alguma hora, em algum momento, se for da vontade individual de cada um. Como, por exemplo, o Thomas, que está aí, ele precisou recertificar e ficou os 4 dias com a gente. Foi um dos que ficou, eu lembro. Quer ficar os 2 dias? Não, vou ficar os 4 dias. A vontade de aprender era maior do que, eu estou preocupado em ficar 2 ou 4 dias, enfim. E é o que a gente tem visto no OBB também. As pessoas têm vindo recertificar e eles ficam os 4 dias, mas eles sabem, e a gente fala bem, deixa bem claro antes, bem transparente, que eles só precisam fazer os 2 primeiros dias e fazer a prova no final do segundo dia, ou no meio do segundo dia, dependendo do horário. Então, só para que as pessoas entendam, tá? Não precisa refazer um AFA a cada 3 anos de forma alguma. Certo. Enquanto você falava, Ed, subiu uma pergunta justamente sobre isso, do Matheus Miranda. A gente tem 2 Matheus aqui na chamada. Boa noite. Preciso renovar o WFR em janeiro de 2026. Vocês estão oferecendo a recertificação junto com o AFA? Sim, sim. E a gente pode emitir, sim. Ele só precisa enviar
a credencial do WFR antes para a gente faz a verificação e a partir daí ele pode participar do AFA e a gente emite a certificação do UFER, sim, que WFR é o UFER, sim. Isso. Tem outra pergunta aqui do Bruno. Pessoal, com qual frequência vocês fazem esse curso e qual o investimento? Eu vou responder essa, tá, Ed? A gente gosta de oferecer ele 2 vezes por ano, pelo menos uma vez a cada semestre. É isso que a gente tenta fazer, né? Esse ano a gente teve uma turma em janeiro e está tendo essa segunda agora em setembro. O valor do investimento para essa turma agora próxima é 2.490, já incluso tudo isso que eu citei anteriormente, isso pago no cartão de crédito em até 6 vezes sem juros. Se pagar no Pix, tem 10% de desconto e aí fica 2.240. Esses valores estão lá no nosso site e também quem quiser eu posso mandar por WhatsApp depois. Perfeito. Se quiser completar alguma coisa, Ed, fica à vontade. Não, eu tô animado com essa nova turma em São Bento, né? A gente fez sempre em São Lourenço, também é um lugar fantástico. A gente sim, nós conseguimos sim aplicar 2 ano passado, né? Com a UBB, vamos para 2 esse ano. Aí é sempre um AFA diferente, porque a turma é diferente, as pessoas realmente vêm com muita vontade de aprender, são muito profissional, da área outdoor já, tem muito guia, o pessoal de Itatiaia veio, o pessoal da Serra da Mantiqueira veio, eu lembro muito bem desses alunos. É sempre um curso que a gente vai com muita vontade. E sim, você falou dos equipamentos, a gente segue alguns requisitos de algumas instituições, como a American Heart Association e o Colégio Americano de Cirurgiões, e eles exigem, como por exemplo, que se a gente for ensinar o suporte básico de vida, a RCP, ressuscitação cardiopulmonar, que a gente tenha recursos de feedback para aquele aluno. Então, por isso que tem um manequim específico que vai acender uma luz se você fizer uma manobra certa, ou se você fizer numa velocidade trocada, aquele manequim vai dar um feedback de uma outra forma. Coletes para desobstrução de via aérea superior, para fazer a antiga manobra de Heimlich, que é a compressão abdominal. A gente também tem o colete de feedback. Então, tem uma série de equipamentos que fazem parte da nossa bagagem aí para embarcar para o bebê. Boa. O Matheus levantou a mão aqui. Pode falar, Matheus. A gente tem algumas outras perguntas no chat, mas você falou primeiro. Oi, gente. Boa noite. Oi, Esther. Você sabe se o valor da recertificação é o mesmo do valor do curso do AFA? Quer que eu responda, Esther? Pode responder, Ed. É diferente, sim. Aí você entra em contato com a gente, que a gente te fala. Você só tem que mandar as credenciais antes, aí eu te falo pelo WhatsApp. Aí a gente descobre o que você quer e aí a gente coloca os valores. Tá, joia. Obrigado, viu? Boa, agora vamos para as perguntas do chat. O outro Matheus perguntou: boa noite. Eu gostaria de saber se o que é ensinado no curso pode ser usado também em ambiente urbano ou só em situações outdoor, trilhas e etc. E qual a diferença de cuidado devo ter nesse ambiente? Boa Fantástico. Pergunta. A pergunta dele é fantástica. Sim, a competência é totalmente transferível. Os protocolos eles podem ser aplicados no ambiente urbano. Da área remota para o ambiente urbano, sim, é fácil de transferir. O contrário fica difícil. É muito mais complicado você aprender atendimento pré-hospitalar em ambiente urbano e aplicar na trilha, por várias razões. Uma delas é o cuidado prolongado ao paciente, que na trilha a gente passa muito mais tempo com esse paciente do que no asfalto, no ambiente urbano. Os protocolos, eles são também um pouco diferentes. Então, me dá um exemplo, dou um exemplo sim. A queimadura. Você pode tratar a queimadura de uma forma no ambiente urbano e no ambiente outdoor é de uma outra forma. Pode ser de uma outra forma. A luxação, o deslocamento de ombro, ou de dedo, ou de patela, pelo fato de a gente estar numa expedição aérea remota, a gente precisa pensar na redução, na colocação desse ombro de volta de uma outra forma. A gente quer que esse ombro seja reduzido o mais rápido possível
para evitar o processo de condrólise, a degeneração da cartilagem, que começa a partir, por exemplo, em média de 1 hora. Que às vezes na trilha a gente não tem como entregar esse paciente em 1 hora. Então a gente precisa pensar no protocolo de uma outra forma. E aí eu faço essa comparação durante o curso, mas sim, para a sua resposta, o que você aprende em área remota é aplicável em ambiente urbano. Ao contrário, fica mais complicado. E aí uma coisa que ele perguntou aqui é a diferença de cuidado que deve ter nesse ambiente. Basicamente, tudo que é passado no curso, né? É o que você falou lá atrás. A gente acaba usando muito dos recursos naturais que tem ali e não tem um kit tão extenso de primeiros socorros, eles acabam sendo mais reduzidos. Isso, porque a grande maioria dos alunos que vem para fazer o AFA, com exceção dos médicos que a gente teve, dos enfermeiros, eles vêm para aprender primeiros socorros e eles vão para a trilha por motivos educacionais e recreativos, e não para serem equipe médica. Então, eles vão com o equipamento dele de fazer a balada dele, a escalada dele. Então, eles vão com saco de dormir, barraca, comida, fogareiro, corda, cadeirinha, etc. E sobra espaço para um kit, uma bolsinha de primeiros socorros. Então, o que você falou, sim, é totalmente pertinente. A gente só vai levar o que a gente não consegue improvisar. Então, eu consigo improvisar, por exemplo, um estabilizador pélvico com a barrigueira da minha mochila. A gente ensina. Eu consigo, não precisa levar um estabilizador pélvico comercial. A gente ensina a estabilizar, a fazer o controle cervical. Eu não preciso comprar um colar cervical comercial para levar na minha expedição. Como praticante de escalada. Eu não estou falando como equipe médica de socorro. Então a gente ensina como fazer um colar cervical improvisado. A sutura, sutura é um ato médico, mas a gente improvisa um jeito de juntar ali as bordas de um corte de determinado tamanho, com a determinada hora que aconteceu, se não for mordida de animal, por exemplo. Então a gente consegue também improvisar. E de novo, você só vai levar que você não consegue improvisar, pelo fato das pessoas estarem indo por motivos recreativos. Perfeito. A Ana Carolina perguntou aqui: Olá, pessoal. Gostaria de saber o limite de pessoas para o curso e o limite para entrar nessa turma de setembro. Você começa respondendo, Ed, depois eu complemento. O limite são 21 alunos, que é mais que 21, a estatística já mostrou que o aprendizado, a qualidade cai bastante. Então, a turma é no máximo de 21 alunos, que aí serão divididos em grupos de 3, de uma forma bem dinâmica. Então, sempre tem um paciente, 2 atendendo, então são 7 grupos, a gente tem um controle adequado para 7 grupos de 3 pessoas. Boa. E a data limite para entrar na turma de setembro é 7 dias antes do programa ou até esgotarem as vagas, que no caso do AFA é o que acaba acontecendo antes. A gente já está com. Quando eu mandei a divulgação para as pessoas que já estavam interessadas no curso, eu falei que a gente tinha 14 vagas, agora a gente está com 11 disponíveis só, então eu recomendo que quem tiver interesse comece a apertar o pé no acelerador para se inscrever. A Ana Carolina fez mais uma pergunta aqui. Esse curso qualifica para ensinar outras pessoas também? Muito grata. Boa pergunta. Esse curso não é um curso para instrutores. É um curso para você aprender primeiros socorros e aplicar no cliente, aplicar no seu aluno, aplicar na sua família. Não quer dizer que você não possa ensinar uma outra pessoa de um jeito informal, mas não qualifica instrutor. Certo. É isso. Bom, alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade para falar. Se você também quiser complementar alguma coisa, Ed. Não, só agradecer a vocês. A gente tem nossa história tem funcionado bastante já há 4 anos, desde 2022, há 3 anos. A gente tem conseguido aplicar e tem funcionado. Eu tenho recebido relatos de alunos que foram alunos do nosso programa no AFA e no WFA da UBB, que já estabilizaram o paciente, já precisaram aplicar e que a coisa funcionou mesmo. E a gente traz 18, 19 anos de experiência
como educador ao ar livre e com a segunda história depois como paramédico aqui nos Estados Unidos e agora mais como médico. Nada fora da realidade, nada fora da estatística, nada fora da evidência médica. Não adianta querer ensinar o que a gente acha que deve ensinar. A gente tem que ensinar o que a estatística mostra que deve ser ensinado. E os protocolos são seguidos de uma forma bem também pensada. A gente usa os protocolos que a gente tem na OBB. A OBB tem um comitê de segurança que pensa nesses protocolos e que segue protocolos. E os protocolos são, de novo, pensados com bastante intenção. A gente usa protocolos da Wilderness Medical Society, que é a Sociedade Americana de Medicina da Área Remota. A gente usa protocolos europeus e a gente usa algumas coisas brasileiras, sim, como, por exemplo, o protocolo de asma, uma adequação, o protocolo de controle de diabetes na trilha também é adequação, que a gente consegue trazer a estatística e adequar, criar uma certificação internacional com a cara para a realidade do Brasil. Me dá outro exemplo, falo bem claramente, a WMS ela não preconiza em alguns lugares o ensino do tratamento para surucucu, mas o curso no Brasil precisa, porque a gente tem surucucu no Brasil. Mas a gente não precisa falar do monstro de Gila, por exemplo. A gente não tem o lagarto, o monstro de Gila venenoso que tem no Arizona, por exemplo. Então, a gente acaba adequando as realidades regionais que a WMS preconiza e aplica um curso internacional com a cara do que o Brasil precisa. E adequando a realidade de cada aluno. Então, a gente já teve aluno que chegou e falou assim, eu vou fazer o Aconcagua. E aí eu dei uma ênfase maior em doenças da altitude, por exemplo, na hora da aula. A gente também tem essa capacidade de se adaptar a situações específicas sem sair do que a evidência e a estatística mostram. E aí eu gosto de sempre bater nisso. Assim, não é o que o instrutor quer ensinar, é o que deve ser ensinado pela evidência médica e pela estatística. Certo. Inclusive, isso que você falou agora, de adaptar para vários contextos, né, do meio outdoor, eu lembro quando eu fiz o curso, tinha um casal que ia sair viajando de veleiro. Isso, Então, também Carlos. teve esse momento, tudo que o Ed explicava, ele fazia um adendo de se isso servia ou não para o contexto de vela e como que eles deveriam seguir. Então, ele é um curso realmente que ele é bem abrangente. E é isso, é voltado para o cenário brasileiro. Então, a gente tem as aulas de animais peçonhentos, é um conhecimento realmente muito válido. Até a pergunta do Matheus, né, se isso aplica na área urbana. Eu me sinto uma pessoa muito mais preparada para lidar com as situações que a vida pode fazer aparecer na minha frente depois que eu fiz o curso de áreas remotas do que eu era antes. Então, é realmente bem importante. Assim, eu indico para todo mundo de olhos fechados. E aí, o Marcos Gomes, nosso querido Quito, da UBB, mandou aqui um lembrete que esse curso deverá ser feito na nova base em São Bento do Sapucaí. Eu tinha falado isso já, Quito, mas eu repito quantas vezes der para repetir, porque é um motivo de orgulho muito grande. A gente está inaugurando a nova base da UBB em São Bento, então vai ser uma honra fazer o AFA lá. E com certeza vai ser o primeiro de muitos dos cursos que a gente vai fazer ali naquele espaço. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma coisa? Senão a gente já vai caminhando para o encerramento. Mas fiquem à vontade, pessoal. O espaço aqui é para vocês tirarem as dúvidas. Bom, acho que é isso. O pessoal está tímido. Ou então a gente esclareceu tudo. Matheus agradeceu aqui pela resposta. A gente que agradece também a presença de todo mundo. E para fazer a inscrição, né, a gente já falou do número de vagas restantes, que não tem muitas. Então, para se inscrever, é comigo mesmo que vocês vão falar. Tem 2 caminhos que dá para manifestar o interesse de participar, tanto direto pelo WhatsApp ou pelo e-mail aqui, ou então através do nosso site. Se entrarem na página do programa do AFA, tem um formulário ali onde você
preenche seus dados e aí a gente entra em contato com vocês. Eu já falei, mas vou repetir aqui o valor do curso só para ficar fixado. É 2.490, incluso toda a alimentação, a parte de instrução, equipamentos que forem precisar, né, tanto de hospedagem quanto a parte didática. E o curso vai acontecer de 4 a 7 de setembro, então começando numa quinta-feira, terminando num domingo. Eu passo as informações detalhadas para quem quiser. E acho que é isso, né? Quer falar mais alguma coisa, Ed? Fica à vontade. Não, eu queria só falar da série, né? Eu acompanho a história da UBB desde o ano 2000 e aplicar o AFA na própria série vai ser difícil sair de São Lourenço, né? Que aquele lugar é fantástico. Eu estava falando para Juliana, que é minha esposa, cara, como é que a gente vai sair e não ver aquela chácara, né? Mas aí, com a oportunidade de ter a sede própria, né? E eu vi já as fotos, a gente tá animado e caramba, onde é que a UBB tá chegando, né? Ou chegou, né? Com a sede própria e com um programa sólido que a gente tem no Brasil, 25 anos. É uma forma bacana de comemorar 25 anos. Com certeza, com certeza. E qualificando o pessoal para ir pro mundão aí com segurança e conhecimento, né? É isso que a UBB busca. E a gente fica muito feliz também. Eu digo por mim, assim, toda vez que eu falo da base, meu olho brilha. Bom, é isso então, pessoal. Muito, muito obrigada a presença de todos. Já falei, quem quiser se inscrever, é só falar com a gente. E uma boa noite de quinta-feira para vocês. Bom final de semana. E bom tudo. Tchau, Sté. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite.